Aqui no estudo de hoje, nós vamos falar sobre indignação e passividade. Vamos ler. Considere este versículo. Deus é justo juiz e se ira com os ímpios todos os dias. Salmo 7:11. Por que Deus se ira? É a pergunta. Porque Ele é justo. Ele sabe o que é certo e odeia o que é errado. O que é raiva ou indignação? É uma pergunta. É um sentimento que Deus nos dá para sinalizar que algo está errado. Do mesmo modo, a raiva é um sentimento que provém de Deus e nasce no coração daquele que se recusa a aceitar a injustiça e ao ver o mal e o errado prevalecerem, né? A ver o mal e o errado prevalecerem. A raiva vem do próprio Deus. Ela se origina de sua justiça. Os seres humanos, como uma extensão de Deus, já têm esse sentimento incorporado em sua natureza. O oposto da raiva é a passividade. Aceitar problemas, justificar e encontrar desculpas para eles, tais qual é a vida, eu não sou o único, muitas pessoas passam por isso, o divórcio é normal hoje em dia, estamos em crise econômica e aí por diante são as desculpas do passivo. Quando os pensamentos de uma pessoa estão alinhados com os de Deus, ela também se ira todos os dias, porque essa é a mente de quem? É a mente de Deus. Falávamos sobre isso semana passada. A pergunta é: o que fazemos com essa raiva e indignação? Aqueles que não sabem o que fazer acabam aceitando sua condição ou fazendo alguma bobagem, como descontá-la nos outros. Mas aqueles que estão conectados aos pensamentos de Deus também são dirigidos por Ele sobre o que fazer com sua raiva. E quando eles agem sobre a direção de Deus, a mudança acontece e a justiça prevalece. A raiva vem da fé na justiça. Enquanto existir fé na justiça, haverá raiva na presença da injustiça. Quando a fé na injustiça se perde, a raiva toma a justiça em suas próprias mãos. Perdem a fé na justiça e perdem a fé em quem? Em Deus. Muito bem. Eu quero abordar aqui 3 pontos dentro da indignação, que é o mesmo que raiva, que é o mesmo que revolta, que é o que estamos a viver. Eu quero abordar 3 pontos. Primeiro, existe a indignação ou a raiva que pode surgir contra o próximo. É natural que a pessoa ela possa se irar, até porque o Salmo diz, né? Irai-vos e não pequeis. Então, nós vamos conviver diariamente, todos os dias, até o fim da nossa vida, nós vamos conviver com pessoas que serão usadas pelo diabo, pelo mal, para nos provocar ira. E essa ira acabar se transformando em uma mágoa, que é o problema de muitas pessoas. E quando que se transforma numa mágoa? Quando a pessoa, ela não entende, ou ela não tem a mente de Deus. Porque, eu vou explicar para você uma coisa. O mundo não vai ficar melhor. As pessoas não vão melhorar. É bíblico. Se você perguntar, pastor, o mundo vai melhorar? Não vai. As pessoas aí fora vão melhorar? Não. Ué, mas agora eu não entendi nada. Então, como que eu vou mudar de vida? Você é quem muda. Quem muda é você. E você mudando, sua vida muda.
E você não tem que esperar que A, B ou C mude para você mudar. Ah, mas eu dependo do meu marido, eu dependo do meu filho. Não, você depende de Deus. E se eles não mudaram, faz a tua parte ali, ó, no altar. E coloca na mão de quem? Mas você não precisa deles e nem depende deles para ser feliz. Porque a felicidade é dentro. Então, eu não posso esperar que o mundo mude para que eu venha mudar. Eu vou mudar e o mundo e as pessoas em minha volta vão mudar. Até porque o meu testemunho vai contagiar. É o caso dessa jovem, que revoltada contra a situação foi para o altar. Hoje, ela muda outras pessoas. Através da fé dela, ela contagia outras pessoas a fazer o mesmo que ela fez. Ir para o altar e mudar a história da sua vida através da fé. Agora, quando nós falamos que o mundo não vai mudar, só para fazer uma observação, a Bíblia diz lá em Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, irreverentes, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, não se decepcione quando alguém, não se sinta decepcionado quando alguém que está em sua volta te causar algum problema. Infelizmente, a natureza do ser humano é assim. A pessoa que não conhece Deus, o mundo aí fora, a cada dia caminha para isso aí. É a arrogância, é a avareza, é a ingratidão. Por isso que Deus disse, através do profeta Jeremias: maldito o homem que confia em quem? No outro homem. Infelizmente, hoje existem pessoas que estão cheias de mágoa porque elas se iraram contra alguém, e por não ter a mente de Deus e não entender a jogada do diabo, elas guardaram o cancro dentro delas, que é o cancro da alma, que é a mágoa. Por quê? Porque, infelizmente, elas confiaram demais. Quando a Bíblia diz: não seja fiador do teu próximo, elas foram. Abriram a vida para quem não deveria, falaram demais, trouxeram para dentro da sua casa, para o seu círculo de amizade, pessoas que não deveriam. Quando a Bíblia diz: bem-aventurado quem não anda no conselho do ímpio e nem se senta na roda do quê? Do escarnecedor. Foram traídas, enganadas, e hoje se iraram e guardaram a mágoa. Não é essa ira que vai te fazer bem. E não é essa ira que vai mudar a tua vida. A ira é contra quem? O próximo. Que se você não controlar e não entender o jogo do diabo, que é usar as pessoas para te prejudicar, essa ira vai se transformar em quê? Em mágoa. E se você ficar com essa mágoa, só quem vai perder é você. Ponto. Essa ira, essa indignação, essa revolta não muda nada. Vamos agora à segunda ira, a segunda revolta, a segunda indignação é contra a situação. E quando que eu e você nos revoltamos contra uma situação, aí falamos sobre o que havíamos comentado semana passada. É quando você descobre a vontade de quem? De Deus. Porque até então, tudo era destino, tudo era karma, tudo era vida. Éramos passivos, porque acreditávamos que não nascemos para brilhar, que infelizmente não tivemos sorte, e empurrávamos a vida com a barriga.
Mas a partir do momento que eu conheci o poder de Deus através dos testemunhos, e aí você pensa, se Deus fez na vida dela, por que não pode fazer aonde? Na minha. A partir do momento que eu conheço a promessa de Deus, que para o doente ele diz, eu sou o Senhor que sara. Para aquele que está deprimido, caído, ele diz, diga ao fraco, eu sou forte. Ele dá a promessa do Espírito Santo que vos ensinará e nos guiará a toda a verdade. Ao miserável ele diz, comereis o melhor da terra. Aquele que foi cauda pisada, ele diz, o meu povo jamais será envergonhado, e no lugar da tua vergonha, eu vou te dar dupla honra. A partir do momento que meus olhos se abrem, e eu começo a enxergar que o meu Deus é grande, é dono do ouro e da prata. Ao invés de uma família dividida, o inferno, Deus promete que eu e minha casa serviremos a Ele, que os filhos em volta da mesa serão como oliveira, junto às águas, que nunca para de dar frutos. E aí eu penso, poxa, não é essa vida que Deus quer para mim. Eu não aceito essa doença, eu não aceito essa miséria, eu prefiro que o Senhor me mate, como disse Moisés. Senhor, se é para ver minha vergonha, mata-me de uma vez. Foi o que fez Gideão. A revolta de Gideão foi contra a situação. E quando Deus chamou ele para o altar, aí mais ainda. Porque além dele conhecer as promessas e as maravilhas, ele foi revestido pela coragem de Deus, tal qual essa jovem aí, que deu testemunho. Então essa revolta nasce de conhecermos a vontade de Deus e a palavra de Deus, e obedecermos ela. O altar é uma voz, o altar te chama. Se você obedecer essa voz, a mesma voz que está a te chamar é a voz que vai te guiar para a tua vitória. Então existem pessoas que elas não aceitam. Por isso que de altar em altar, de fé em fé, elas servem a Deus. Mas o fulano não faz, o Beltrano não faz, o outro escandalizou, o outro caiu, o outro abandonou. A vida é deles, eu vivo a minha vida. A minha vida é de altar em altar, de fé em fé. Deus vai mudar a minha história. Há uma chama dentro dessa pessoa, tal qual você está vendo aqui. Há um fogo dentro dela. Ela não aceita outra vida a não ser aquela que Deus prometeu. Ponto. Essa é a revolta contra o quê? A situação. Quem não vive a palavra, quem não obedece, vive o oposto, passivo. Está doente, não está nem aí. Está na miséria, contando as moedas e não está nem aí. Vive o inferno de vida e não está nem aí. Deus chama para o altar, não me apetece. Porque acha que Deus quer tirar alguma coisa dela. Ou que não pode fazer nada para Deus porque não tem condição. Quando Deus disse, diga ao fraco. Muito bem. Vamos agora à última indignação. E aqui diz, bem, a última. Existe uma última indignação, uma última ira e uma última revolta. Essa é de Deus. É a revolta de Deus contra os filhos da desobediência. Veja que interessante. Eu posso me irar e me revoltar contra as pessoas. Se não controlar e não dominar, vira mágoa. Quando conheço a verdade, me revolto contra a situação, porque o meu Deus é poderoso. Mas quando eu estou aqui dentro, e Deus me apresenta o caminho, a verdade e a vida, a palavra dEle, e eu rejeito essa palavra e não obedeço, aí quem se ira contra mim é o próprio Deus. Vou ler para você, depois eu lhe dou a referência. O texto diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aqui faz uma lista de pecados que devem ser despojados. Prostituição, aí envolve tudo. Impureza, envolve muitas coisas. Paixões e lascívias. Desejos malignos, aí envolve a mágoa, vingança, inveja. Avareza, que a
pessoa presa, que ama o que tem mais do que a Deus. Idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando viveis nelas novamente. Agora, pois, diz o Espírito através do apóstolo, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despediste do velho homem e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que vos criou. Ponto. Colossenses 2:5, 3:5. Aí você diz assim, mas espera aí, pastor, Deus está irado contra mim se você vive na desobediência? Sim. Ah, então Deus não me ama. Não. Aí você está invertendo as coisas. Aí você está confundindo. Aí é assim que os incrédulos pensam. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o próprio Filho para morrer por mim. Como Deus não iria me amar? Agora, Deus não pode amar as coisas erradas. A partir do momento que eu sou uma pessoa cega, não conheço a palavra, o que vai imperar sobre minha vida é a misericórdia de Deus pela minha ignorância. Digamos que eu xingue Deus, mas eu não conheço essa palavra. Eu não estou aqui dentro, eu não tenho vida com Deus. Eu sou um ignorante com respeito às coisas de Deus. Então, claro, por eu estar na mão do diabo, vou sofrer na carne. Mas Deus não vai considerar a minha ignorância. Vou pagar pelo que eu estou plantando. Quem planta, colhe. Mas a misericórdia de Deus, a ira de Deus não vai vir sobre mim porque eu estou na ignorância. Mas quando eu conheço a verdade, e eu decido viver na desobediência, eu me torno um filho da desobediência. Então Deus sempre vai me amar, mas Ele vai odiar o que eu faço. E odiando o que eu faço, eu vou me tornar inimigo de quem? De Deus. Deus não odeia a pessoa. Deus odeia aquilo que ela faz, que fere a santidade dEle, que vai contra Ele. Então, existem pessoas dentro da igreja que elas estão provocando a ira de quem? De Deus. Há até uma passagem no texto sagrado, em Apocalipse, que diz que nas mãos Deus tem um cálice. E que esse cálice vai transbordar. Existem pessoas que Deus tem dado tempo para elas se arrepender. Deus tem dado oportunidades para elas se arrepender. Mas mesmo conhecedoras da palavra, olha que interessante, por esta razão, por estas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por ela rejeitar, a ira de Deus está sobre ela. Para você entender melhor, foi o caso de Jonas, que por causa da desobediência, sofreu a ira de Deus. Então você que está aqui dentro, que o Espírito Santo te revelou o caminho, a verdade e a vida, que te revelou a vontade dEle, não lute contra Deus, não despreze aquilo que Deus tem apresentado, não traga sobre si a ira de quem? De Deus. Repito, Deus, Ele ama todos nós. Prova disso é que se agora você confessar, se humilhar, porque a pergunta é, pastor, e se eu estou despertando a ira de Deus, se eu estou provocando a ira de Deus sobre mim, qual a solução então? A solução é você se arrepender, confessar, se arrepender e falar com Deus: Senhor, a partir de hoje eu vou mostrar frutos de arrependimento. Saindo por aquelas portas, eu vou me despojar de tudo isso que tem provocado a tua ira, que tem envergonhado o Senhor. Eu vou limpar a minha vida. Aí eu pergunto, depende de quem? De cada um de nós. Mas, por favor, são 3 iras. E é claro, só uma delas tem benefício. Aquela que nós usamos de uma forma inteligente.
aquela que traz a ira de Deus sobre nós, há consequências terríveis que é o inferno. Aquela a qual nós alimentamos contra o próximo, pior ainda. Por isso, nesse momento, vamos falar com Deus, e aí você vai conversar com Ele sobre a tua condição, e Ele vai te ajudar. Amém?